Olá, bom dia, alunos do nono ano. Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa com o professor Macedo Alves. Vamos para o objetivo desta aula: produzir textos seguindo a estrutura e finalidade do gênero Carta do Leitor. Esse gênero nós estudamos na aula anterior, na verdade, duas aulas para esse conteúdo. E aqui vamos poder nos aprofundar um pouco mais. Vamos estudar sobre a finalidade e as características desse gênero. Bom, gente, essa carta é um tipo de carta escrita por leitores, aonde ela é enviada e publicada, um espaço, um espaço dentro do meio de comunicação. E o que é colocado dentro dessa carta? Dentro dessa carta, o leitor ele dá opiniões, sugestões, faz reflexões, críticas e elogios e um incentivo dentro de uma notícia ou de uma reportagem em que foi lida. Então, gente, a carta do leitor, quando se produz uma carta do leitor, tem que ter essas características. Você tem que dar uma opinião, você tem que dar sugestões, enfim. Assim como a carta pessoal, a carta do leitor começa com o local e a data de onde e quando está sendo escrita. Em seguida, vem o nome do destinatário, com o nome do veículo de comunicação ou editor-chefe para quem estamos escrevendo. Depois colocamos uma saudação, cumprimentando o leitor da nossa carta. Aí então vem o corpo do texto. Geralmente são mensagens curtas, objetivas e diretas, contendo elogio, crítica, comentário ou sugestão sobre a matéria lida. A mensagem se encerra com uma despedida e, por último, o nome do remetente, que é o nome de quem escreveu a carta, ou podemos também usar apenas as iniciais do nosso nome. Vamos conhecer agora as características da carta do leitor. Vamos compará-las com as características da carta pessoal para um melhor entendimento de vocês. Vejam só. Local e data são elementos que contêm nos dois tipos de carta. Já o destinatário é um pouquinho diferente. Enquanto a carta pessoal é destinada para amigos, conhecidos e familiares, a carta do leitor é destinada a veículos de comunicação jornalísticos. A saudação também pode aparecer nos dois tipos de carta, tanto na carta pessoal quanto na carta do leitor. Mas o corpo do texto também apresenta diferenças. Enquanto a carta pessoal apresenta notícias, novidades ou assuntos pessoais trocados entre o emissor e o receptor, a carta do leitor apresenta a manifestação de opinião do leitor sobre as publicações, ou seja, o leitor do jornal ou da revista lê as matérias contidas no veículo de comunicação escolhido e escreve essa carta para manifestar a sua opinião. A despedida também é um elemento que pode aparecer nos dois tipos de cartas. E o remetente pode aparecer um pouquinho diferente. Na carta pessoal, é a assinatura de quem escreveu a carta. E na carta do leitor, pode ser a assinatura de quem escreveu a carta ou apenas as iniciais do nome do escritor. Mas para vocês entenderem um pouquinho melhor, vamos ver agora um exemplo de carta do leitor. Observem essa carta. Santos, 30 de novembro de 2020. Ciências hoje das crianças. Olá, pessoal da revista CHC. Gostei muito da matéria da edição 312 sobre de onde veio o papel. Muito bom! Aprendi muito com essa reportagem. Façam mais reportagens interessantes como essa. Abraço, Juliana. Vamos observar agora os elementos dessa carta. Logo no começo, podemos observar o local e a data, onde e quando essa carta foi escrita. Em seguida, Ciências Hoje das Crianças é o nome do destinatário, é o nome da revista para onde a Juliana está escrevendo essa carta. Olá, pessoal da revista CHC! Essa é a saudação.
Em seguida, aparece o corpo do texto, com uma introdução mencionando a matéria, seguida da opinião do leitor. A Juliana primeiro começa com uma introdução mencionando qual matéria ela está elogiando e depois dá a sua opinião. Ao final do texto, ela se despede enviando um abraço. E por último, o remetente. Ela assina com o nome dela, Juliana. Assim como a carta pessoal, a carta do leitor também pode ser enviada através dos serviços dos Correios, dentro de um envelope. Então, vamos aprender como preencher um envelope. Todo envelope tem a frente e o verso. Na frente do envelope, colocamos o nome e o endereço completo do destinatário. E no verso do envelope, colocamos o nome e o endereço completo do remetente, ou seja, o nome e o endereço de quem escreveu essa carta. Agora que você já conhece os elementos, chegou a hora de produzir. Vamos listar o que não podemos esquecer na hora de produzir uma carta do leitor. Começamos então com o local e a data. O local de onde a carta está sendo escrita e a data de quando a carta está sendo escrita. Logo depois, o nome do destinatário. Nesse caso, o nome do veículo de comunicação ou podemos colocar apenas editor-chefe. Você não precisa saber o nome do editor, apenas colocar editor-chefe, que é a pessoa responsável pelas publicações da revista ou do jornal. Em seguida, colocamos sempre uma saudação. Olá, oi, como vai? Essa saudação fica a seu critério, a sua escolha, fica a escolha de quem escreve a carta. Depois, vem o corpo do texto. Não esqueçam que esse tipo de carta contém sempre uma mensagem curta, objetiva e direta. E que começamos sempre com uma introdução, mencionando a reportagem que lemos, seguida da nossa opinião, crítica ou sugestão. Em seguida, nos despedimos. Pode ser até logo, um abraço, tchau. E por último, o remetente, que pode ser o seu nome ou apenas as iniciais dele. Alunos, temos estudado bastante sobre as características da carta do leitor. E aqui eu apresento a carta do leitor. Observe que tem tudo direitinho, local, a data, a revista que foi lida, né, isto é. E aqui tem um assunto. Onde aqui do assunto, esse leitor, ele vai colocar a opinião, apresentar argumentos, dar sugestões e escrever o nome. Essa carta do leitor, vou apresentar aqui a imagem que vai surgir agora, compõe exemplo de revistas, né, de jornais. E aí, você pode dizer qual tipo de revista? Bom, aí fica a seu critério, né? A notícia ou a reportagem que você vai ler. Se é de esporte, se é de política, se é de religião, se é de culinária, se é do Big Brother, né, que tá aí bastante no momento. Tem gente que não gosta, né, mas tudo bem. Então, fica a critério de vocês ler uma notícia, uma reportagem e fazer um comentário, escrever uma carta a algum desses veículos que eu aqui citei. E aqui tem a estrutura da carta do leitor. Local e data você vai colocar. A saudação do destinatário. Se você leu, por exemplo, um site, né, você vai destinar aquele site. A mensagem, você vai dar uma opinião, dizendo se gostou daquela notícia, daquela reportagem, por quê. Aí você vai usar os argumentos por que você gostou e dar sugestões para que essa notícia, essa reportagem, possa melhorar. No 4 vem a despedida. Você vai despedir com um abraço. E depois você vai na quinta fazer a assinatura. Então a estrutura é toda essa, né, organizacional. Tem aqui local e data, o vocativo é a revista que você leu, o site, né? O corpo do texto, que é toda aquela estrutura de você vai dar se apresentar, você vai dar uma opinião, você vai usar argumentos, você vai dar sugestões. Depois você vai fazer o que? É a despedida, um abraço, né? Até logo. E finalmente a assinatura. Então essa é a estrutura da carta. Espero a produção bem feita, porque vocês são capazes de fazer esse trabalho. Então a estrutura, gente, é toda essa daí. Você vai produzir um texto mesmo bem criativo,
certo? Expondo essa sua opinião, fazendo argumentos, é isso que eu estou esperando. Então, baseado em notícia, professor, onde é que tá? Aí fica o seu critério de buscar aí na internet, ok? Uma notícia bastante chamativa. Então, produzam. A partir da sua produção, vamos divulgar, ok? Até a próxima aula.